Sejam muito bem-vindos ao nosso 25º episódio do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. 25º episódio, um dia festivo para nós hoje, chegarmos a esse número de episódios. E temos então, para a nossa entrevista de hoje, não um convidado aqui no Instituto, e sim o próprio presidente do Instituto Matsustaden, Christian Buelau. Seja muito bem-vindo, Christian. Muito A nossa casa. Obrigado, Maurício, a nossa casa, né? Muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado a fazer parte desse programa maravilhoso que é nosso Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Bom, eu preciso começar te agradecendo por todo o apoio que tem dado ao Instituto como presidente e também como vice-presidente da Fundação Visconde Porto Seguro, o apoio que você tem nos dado aqui para a realização deste programa. Sem esse apoio, nós não estaríamos chegando hoje ao 25º episódio. É um prazer enorme. Christian Buelau é presidente do Instituto Matsustaden e desde 2016 e vice-presidente da Fundação Visconde Porto Seguro. Desde 2002 já é diretor da Fundação Visconde Porto Seguro e, além disso, ex-aluno do colégio. Cristiano, você é filho de imigrantes alemães. Poderia contar um pouco para quem nos assiste, para quem nos ouve, sobre a sua história de vida da sua família? Pois não. A história da minha família, ela remonta da vinda do meu tataravô ao Brasil, em 1877, Franz Wilhelm Bühler, e a vinda dele, ele trabalhava com máquinas de tear. Interessante. E o meu bisavô, vale ressaltar que eu já sou a quarta geração do Brasil. Né? O meu bisavô nasceu em 1878, por curiosidade, ano da fundação do colégio. Do colégio Porto Seguro, e Hans Bühler. Vamos dizer assim, o início da vinda bate com a história da família Hering, porque a Hering é montada em 1880, o ano de fundação. Em Blumenau. E o meu tataravô, trabalhando com máquinas de tear, teve uma aproximação com a família e houve uma amizade entre eles, acabou sendo vamos dizer, uma relação de amizade. E com essa amizade, o Hans Bühler, meu bisavô, ele na juventude ele já começou a trabalhar com a representação, como um dos primeiros representantes da Hering fora de Blumenau, da região de Santa Catarina. No estado de Santa Catarina. No estado de Santa Catarina. E porque a vinda deles foi tudo na época Rio Grande. Rio Grande depois veio a ser Porto Alegre. Verdade. E então, por estar naquela região, ele foi convidado para vender os produtos da malharia Hering, da camiseta Hering, né? Eu imagino que condições isso naquela época. Exatamente. E vamos dizer, a história que nós sempre apresentaram na família, que ele enchia as mulas. Ele tinha várias mulas que enchia de mercadoria e entrava para o interior do Rio Grande para vender as mercadorias. Essa história foi muito bonita e começou a trabalhar, a malharia começou a crescer. E em 1910, a família Hering convidou o meu bisavô a ser representante em São Paulo. Ele falou, olha, em São Paulo está começando a desenvolver um trabalho muito bacana, a cidade está crescendo, você não quer mudar para São Paulo e começar a vender, ser representante? Então, em 1910, foi formada essa sociedade da família, entre as duas famílias, e rendeu grandes frutos, porque essa sociedade durou mais de 8 décadas. A família toda trabalhou com isso. Que história linda. E o meu avô continuou a trabalhar, Walter Bühler, continuou a trabalhar. Já nascido no Brasil, né? Já aqui em São Paulo. Então, vamos dizer assim, tem uma história toda ligada à família Hering, né? Então, voltando um pouco, o meu avô, meu Hans Bühler, começou em 1910 esse trabalho
passou para os filhos, Walter Bülow. Meu avô, interessante, casou com uma inglesa, porque ele estudou, vamos dizer, a parte na Inglaterra ele acabou estudando, e lá na Inglaterra ele conheceu a minha avó e casaram, namoraram 7 anos por carta. A gente para pra 7 pensar anos hoje de em dia, namoro por carta. é uma loucura, né? Pensar, Puxa 7 vida. anos namorando por carta. E aí o meu pai, John Arthur Bülow, também já... um destaque que eu gostaria de passar é que meu avô Hans Bülow já foi, quer dizer, meu avô Walter Bülow já foi aluno do Porto Seguro. Já foi aluno Já do foi Porto? aluno do Porto Seguro. Então meu avô No já início era, do século XX. início do século XX. Puxa. Então meu avô já foi aluno do Porto Seguro, o meu pai, John Arthur Bülow, foi aluno do Porto Seguro, a minha mãe, Eleonora Schmidt, a Eleonora Schmidt também foi ex-aluna do Porto Seguro. Um destaque que eu gostaria de mostrar da minha mãe, a Eleonora Schmidt, minha mãe, ela foi para a Olimpíada de 48. Representando o Representando o Brasil. Em qual modalidade? Na modalidade natação. Natação. Então, interessante também destacar, mas que em 48, só 12 atletas femininas foram para a Olimpíada. E minha mãe foi uma delas, né? Então, só de você parar para pensar, 12 atletas femininas, ela foi uma que foi... Uma das 12 que foi representando o Brasil. Sim. Ainda estudante do Porto Seguro, ela tinha 16 anos. Né? Que honra para o colégio. Que honra para o colégio. E chegou à final, não teve medalha, mas chegou aí para a final, pelo menos. Né? Acho que ela pegou 5º lugar no mundo. Casado, vamos dizer, o meu pai é um outro destaque, meu pai foi também conselheiro do Porto Seguro. Meu pai também foi conselheiro muitos anos do conselho. Eu, como você já disse, ex-aluno, casado com Cláudia Scheffer, o filho de Klaus Scheffer, que também foi conselheiro do Porto. Conselheiro do Porto, diretor da fundação. Sim. As minhas 2 filhas também, a Cláudia também ex-aluna. As minhas 2 filhas, Verena e Vivian, também ex-alunas. E já tenho 2 netos que, se Deus quiser, futuramente também, acho que já são ex-alunos também. Que história linda. Então, na entrada dos meus netos vai ser a 5ª geração seguida de estudo no Porto Seguro. Incrível. Ou seja, a sua história de vida familiar com a história do Colégio Visconde de Porto Seguro, podemos dizer, correm paralelas já há várias décadas. Várias décadas e várias gerações. Né? E há várias gerações, exato. Agora, uma curiosidade, Cristiano, que você foi contando a história agora da sua família, e você disse que o seu bisavô casou-se com uma britânica. Sim. E que o seu avô se chamava John. Seu pai, John. Então a gente vê aí a influência britânica no nome John. Não é? Ou seja, ali a opinião dela falou mais alto. Exatamente. Não é? Ser filho único, né? Então, como filho único. Bom, mas, Christian, você é filho de imigrantes alemães aqui no Brasil. Então, apesar de já ter nascido no Brasil, mas filho de imigrantes no Brasil, quais influências a cultura e as tradições alemãs ainda exercem na sua vida? É inegável que isso passa de gerações para gerações. Em algumas famílias, infelizmente, se perde, mas a gente percebe que na sua família isso não é o caso. Como que é essa influência alemã na sua família hoje? Eu diria assim que, em termos de integração com o Brasil, eu me sinto plenamente integrado. Né? Já sou a 4ª geração de imigrantes, então eu me sinto totalmente integrado. Brasileiro, totalmente brasileiro. Mas as tradições, vamos dizer assim, eu diria que, nesse sentido, em termos de tradição, eu me sinto muito mais alemão do que brasileiro. Com certeza. Né? Então as tradições estão muito, muito enraizadas na nossa família. Advindas já da minha infância, mas foram, vamos dizer assim, aumentadas e cresceu com a minha relação com a minha esposa. Sim. A Cláudia, por ter por ser já a 2ª geração só, primeira geração, na verdade, nascida no Brasil, ela tem essas raízes muito mais fortes na sua cultura e na sua tradição. Então,
O que acaba contribuindo para a família. Exatamente. Então, vamos dizer, se já existia esse enraizamento, essa tradição de festejos, vamos dizer assim, a tradição natalina, a tradição da Páscoa, as refeições, vamos dizer, a nossa alimentação, rotko e etc., né? Vamos dizer, estão muito enraizadas na nossa família. E principalmente o idioma, né? O idioma, vamos dizer assim, de longe é o que mais, vamos dizer, influenciou a nossa relação também, né? É uma coisa que está muito enraizada na nossa família, o idioma. O idioma principal na nossa comunicação é o alemão. Primeira língua é alemão, né? Isso é muito importante. Então, como o meu alemão eu fui aprendendo a falar melhor o alemão com a minha relação com a Que bacana. Puxa vida. Porque eu já sou o terceiro filho de uma família que a gente sabe que quando terceiro filho já não tem a mesma tradição do primeiro filho. Isso, né? É compreensível. Então, já morando aqui, o meu irmão mais velho fala um alemão muito melhor do que vamos dizer, um alemão muito bom. Sim. E a comunicação entre nós, irmãos, já era muito mais o brasileiro. Né? Português, com certeza. Português, né? E, então, essa cultura, essa tradição é extremamente enraizada na nossa família. Isso é muito importante. E como eu já disse aqui em outras entrevistas, a química entre os dois países, a química entre o Brasil e os países e os povos dos países falantes do idioma alemão, não só o idioma, mas a cultura em geral, essa química ela funciona muito bem. Se nós tivermos a habilidade de sabermos extrair e identificar os pontos positivos que nós temos em cada um dos países, em cada uma das culturas. Porque é perfeitamente possível também você, como um alemão no Brasil, apontar os erros que nós temos e os defeitos que nós temos aqui, e vice-versa, nós como brasileiros apontarmos erros e defeitos que os países falantes do idioma alemão têm. Mas se nós fizermos o inverso, essa química funciona muito bem. Até porque são povos extremamente diferentes uns dos outros, mas que se complementam muito bem. Não tenha dúvida. Não é? Então, e eu vejo essa importância, eu consigo entender muito bem o que você fala quando você diz e fala da importância de se preservar determinadas tradições dentro da família. Mas, Cristiano, você falou do idioma e eu queria continuar por essa linha, esse bate-papo com você. Você, como vice-presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, tem um contato direto com o ensino da língua alemã em função do colégio. O alemão é um dos grandes diferenciais do Colégio Visconde de Porto Seguro. Dentro das 6 competências do colégio, os idiomas são uma competência extremamente importante para a formação dos nossos estudantes, das nossas crianças e jovens. E quando falo nossos, eu falo aqui como Colégio Visconde de Porto Seguro, que através da fundação é a mantenedora do Instituto Max Stadler. E tendo contato com a língua alemã, eu te pergunto quão importante é o idioma alemão para os nossos jovens atualmente. O que você daria de dicas e recomendações para os nossos jovens que aprendem o alemão conosco e que pensam em futuramente aprender esse idioma? O que eu posso transmitir para a juventude hoje vamos dizer assim, a língua alemã, você aprender uma língua alemã, é uma língua, um ser humano a mais, né? Eu acho que a cada língua que nós aprendemos, a gente se torna um ser humano a mais. O mundo está extremamente globalizado. É verdade. O mundo hoje não há mais fronteiras. Não há mais fronteiras, não existe mais fronteiras. E o Colégio Porto Seguro, nesse aspecto, eu tenho a impressão que é uma porta de oportunidades, né? Então, o curso internacional do Porto Seguro, ele acaba, vamos dizer, dando a oportunidade, não só o curso internacional. Como bilíngue também. Bilíngue também. O curso internacional, você tem a possibilidade de fazer o estudo na sua cultura brasileira e na cultura alemã. Então, através de professores alemães que são trazidos para o nosso colégio, e que transmite também um pouco essa culturalidade, né, alemã. Eu sempre digo que, vamos dizer,
a gente percebe esse resultado, Maurício, com os números do colégio. Sim. Desde a minha entrada no colégio para até atualmente, esses números, vamos dizer, de famílias que apostam e alunos que apostam na língua alemã só vem crescendo. Isso é É verdade. uma coisa assim impressionante como as famílias vêm apostando nessa possibilidade, porque elas perceberam e elas percebem que é uma oportunidade no futuro que o aluno tem de poder estudar aqui no Brasil ou poder ir para o exterior. Então, E acaba sendo um diferencial para eles. acaba sendo um grande diferencial para ele, né? Então, os números apresentados do colégio são simplesmente fantásticos, desses alunos que estão hoje com essa possibilidade, né? Então, os resultados estão aí, através do curso em alemão, do internacional, através do Abitur, que seria a porta final, e no curso bilíngue, através do Studienkolleg, do né? Sprachdiplom e O depois do Sprachdiplom, vamos dizer, Studienkolleg. hoje o aluno participa de um Sprachdiplom e ele cria essa porta de oportunidade através do estudo do colégio, que é uma outra oportunidade que está crescendo muito no colégio hoje. Então, é uma janela de oportunidades que isso acontece, né? E a língua alemã, eu acho que ela cria assim, uma cultura tão fantástica. Eu sou um pouco, como é que eu posso dizer, tendencioso, Sim. mas eu acho que a língua alemã é tão bonita. E aproveitando o gancho que você falou sobre a proximidade da cultura alemã e brasileira, eu acho que é uma sinergia tão fantástica das duas culturas, né? E um dos segredos do colégio, eu acho que é esse, vamos dizer, é saber aproveitar tanto da cultura, os bons conceitos da cultura alemã, com os bons conceitos da cultura brasileira, brasileira, né? Então, são assim, é uma coisa que eu acho que com isso o colégio cresce muito, eu acho que é um dos segredos do colégio. Né? E eu acho que é isso, eu acho que é uma janela de oportunidade. Com certeza. É um grande diferencial para os jovens. Grande diferencial. Para os nossos jovens. E se eu puder complementar com uma frase de um escritor, não filósofo, na verdade, austríaco, que se naturalizou britânico, Wittgenstein foi o nome dele. O Wittgenstein dizia de forma muito sábia, em alemão, Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Ou seja, os limites dos meus idiomas são os limites do meu mundo, do meu universo. Exato. E ele tem razão nisso, porque a gente percebe isso nos nossos jovens, do Porto Seguro principalmente, mas os jovens em geral, que dominam hoje 2, 3, 4 idiomas, que acabam não havendo mais fronteiras para eles, porque eles transitam de forma tão natural por diversos países do mundo que isso acaba sendo um grande diferencial para eles. Exato. Mas aproveitando, falando um pouco do colégio, da perspectiva do colégio agora, sua como ex-aluno, você contou através da sua história de vida, da linda história da sua família, que são histórias que praticamente correm paralelamente a da sua família e também a do Colégio Visconde Porto Seguro, que celebra esse ano 145 anos de história, e você é da turma do centenário, ou seja, você se formou no ano em que o colégio completou 100 anos desde a sua fundação, e eu queria te perguntar qual que é a importância que um ensino internacional teve especificamente na sua vida profissional e também na sua vida pessoal. Muito obrigado. Se você me permite, Maurício, de só dar uma pincelada nesses 45 anos de formatura. Sim. Que aconteceram esse ano. Que aconteceu esse ano. Sim. Eu queria só dar uma breve vamos dizer, conversa contigo sobre esse encontro de 45 anos. Eu sempre comento que da cereja de bolo que o Porto Seguro apresenta sempre é essa relação de ex-aluno. Isso é muito importante. Nós fizemos um encontro agora, recentemente, no mês passado, aqui no colégio, e 45 anos de formatura. É impressionante como 45 anos parece que não some. A gente fez esse encontro, mais de 100 colegas apareceram, vieram do exterior,
E essa relação é tão magnífica e tão bonita. Eu ia comentar que me chamou a atenção, além da, claro, amizade que nós temos até hoje, meus melhores amigos sempre são aqui do colégio, e sempre foram, e o feedback que me trouxeram sobre, fizemos uma visita no colégio, e o feedback desses meus colegas me chamou a atenção, e fiquei muito orgulhoso. Eles falaram assim: Christian, como o colégio evoluiu. Que bom Como isso. o colégio nesses 45 anos se atualizou. É tão gratificante para nós ver um colégio que está sempre na ponta, sempre, sempre buscando as grandes oportunidades do mercado, né? E como Porto diz, 145 anos conectados com o futuro. Conectados com o O que futuro. justifica essa evolução e os Exatamente. seus ex-colegas de classe perceberam nesse último encontro. Ficarem maravilhados com a sala global, essa comunicação que nós temos, nossos alunos, com o mundo, né? Sim, sim. Fazem comunicação com outras escolas do mundo inteiro, então realmente ficaram maravilhados. Desculpe a volta que eu dei. Não, é importantíssimo isso. Inclusive, muito obrigado, eu tive a oportunidade de participar desse encontro como convidado e fiquei realmente muito feliz em ver essa união após 45 anos de um grupo tão grande, tão homogêneo, tão coeso. Percebia-se realmente esse brilho nos olhos de todos aqueles que participaram, inclusive vindos de vários cantos do mundo, não apenas do Brasil, mas de outros estados também, da Alemanha, e foi muito bacana realmente ter visto isso. Mas eu preciso aqui complementar também, depois que você disse isso, que foi um momento tão especial, tão gostoso. Uma vez me foi dito que as amizades mais sinceras que a gente carrega ao longo da vida são justamente as amizades que a gente constitui na nossa infância. E isso acontece porque enquanto nós somos crianças e jovens, mas principalmente crianças, não há interesses nas amizades. E por esse motivo elas são amizades muito sinceras, que perduram ao longo de uma vida inteira. Porque no momento em que nós ingressamos no mundo profissional, com certeza nós constituímos amizades também. Mas não é raro acontecer que lá por trás pode haver um certo fio de interesse, o que na infância não existe. Exatamente. As amizades puras e sinceras a gente adquire normalmente na infância, né? Exato. Mas desculpa eu ter te interrompido. Nada. Voltando à pergunta... Sim, qual a importância que o ensino internacional teve na sua vida profissional e pessoal? Eu diria, Maurício, que na minha vida, vamos dizer, profissional, vamos dizer, no sentido profissional, eu sempre acabei trabalhando em empresas nacionais. Sim. Né? Então, vamos dizer assim, no sentido particularmente profissional, não houve muita, vamos dizer, influência, digamos assim. Agora, voltando para o lado pessoal, aqui do colégio, por exemplo, né? Eu sinto que, vamos dizer assim, nesses 21 anos dedicados aqui à fundação e ao instituto também, eu sinto que a língua alemã é fundamental, né? Foi fundamental, me ajudou muito. Então, poder participar de eventos alemães, eu poder participar de recepção de autoridades. Sim. Por exemplo, ontem recebemos uma autoridade do parlamento alemão Exatamente. aqui no colégio, uma pessoa muito importante que cuida da questão educacional e cultural na Alemanha, que nós temos essa relação muito forte. Sim. Então, eu sinto que nesse aspecto a língua alemã me ajuda muito. Sim. Né? E no aspecto pessoal, eu diria que é fundamental. Eu me sinto assim, realmente um privilegiado, né? De fato um privilégio. É um privilégio ter a língua alemã. Eu uso muito. Eu sinto esse fenômeno alemão, vamos dizer, acabou. Eu sempre falo da minha esposa, mas eu devo muito a ela nesse sentido, porque a nossa família toda fala alemão, meus netos falam alemão, e eu sinto o resultado muito positivo nas minhas filhas por ser a língua alemã, né, o bilíngue. E um detalhe que eu gostaria de colocar, que
que o Porto Seguro também tem o inglês fora de série. Minhas filhas têm um inglês simplesmente maravilhoso, só do Porto Seguro, nunca tiveram aula externa, né? Sempre no colégio. E essa bilinguagem, vamos dizer assim, tanto o alemão como o inglês, principalmente o alemão, ajudou demais elas. Eu tenho uma filha trabalhando numa empresa multinacional. Que bacana. E eu tenho uma outra filha trabalhando aqui no colégio, no próprio Porto Seguro, no currículo internacional, né? Então, o alemão com certeza ajudou muito elas. Então, o que eu acho que realmente a língua alemã ajudou muito a minha formação e a minha família. Que ótimo. Cristiano, vamos conversar um pouquinho sobre o Instituto. Você, como presidente do Instituto Matos Stadler, como disse na introdução, vice-presidente da Fundação, presidente do Instituto Matos Stadler, você poderia contar um pouco, muita gente nos acompanha mensalmente em nossos episódios aqui do nosso programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro, mas você é o primeiro aqui como presidente a quem tem a possibilidade de perguntar, pedir para contar um pouco sobre a história do Instituto Matos Stadler. A história do Matos Stadler, do Instituto Matos Stadler, é tão rica e interessante porque começou de uma forma, vamos dizer, quase que informal, entre uma associação de professores. A formação oficial é de 1938. Professores alemães, Professores alemães, E, vamos dizer assim, todos os registros, arquivos, já vêm anterior a isso, né? Vamos dizer, vamos dizer, mais ou menos em 2019 já começou a ter a recepção desses documentos, esses arquivamentos, digamos assim. Em 38 formou-se o Instituto. É quando, vamos dizer assim, antes disso teve 3 associações de professores. Sim. Que se incumbiram de colecionar essas informações, né? E em 38 a formalização do Instituto, em 38, desculpe aqui, Sociedade Randstad. Então, a Sociedade Randstad. Foi criado, vamos dizer assim, a Sociedade Randstad em 38. Tem uma participação muito ativa do Dr. Karl Fouquet. O Karl Fouquet. O Karl Fouquet teve uma participação muito ativa. E em 38, em 45, 46, no pós-guerra, nós tivemos um problema que, vamos dizer assim, a guerra, vamos dizer, mexeu muito com a com as relações, principalmente Brasil-Alemanha. E nessa época foi encerrado as atividades. E por sorte, vamos dizer assim, nós tivemos acho que na vida das empresas sempre tem momentos de ter umas oportunidades de sorte também. É verdade. Nós tivemos o Instituto Genealógico Brasileiro, que assumiu todos os documentos e preservou todos os documentos. Então não foi perdido nada nesse período. E em 47, então, é reaberto o Instituto. Né? O Instituto, em 47, é fundado... Ou seja, foi um momento crucial para o Instituto. Foi. Então, essa transição, esse momento de transição, justamente, e de preservação desse arquivo, para que pudesse, então, haver essa reabertura em 1947. Exatamente. Então, foi momentos, né? E vamos dizer assim, em 47, então, é fundado o Instituto Randstad. E em 51, o que aconteceu quando ele se fundou em 47, vamos dizer assim, ele sempre, por ser um instituto cultural, sempre dependeu de doações, de recursos financeiros, lógico. Né? E, vamos dizer assim, o instituto começou a ter dificuldade de angariar esses recursos, então houve essa ideia de criar uma fundação para absorver, de ter como principal objetivo angariar fundos para o instituto. Entendi. Então, em 51, é criada a essa Fundação Matius. A Matius. Né? Fundação Matius. Tá. Então, o que acontece, nós vamos até 1997, quando em 97 o Instituto estava com muitas dificuldades financeiras. Então, a Fundação Porto Seguro, Visconde Porto Seguro, ela acaba assumindo decide incorporar o Instituto. O Instituto.
E desde 97, então, o Instituto Márcio Stade é mantido pela Fundação Visconde Porto Seguro. Ou seja, aconteceu a fusão das duas instituições, do Instituto e da Fundação. Exato. E criou-se o Instituto Márcio Stade, que é hoje o nosso instituto. Sim. É uma coisa interessante que eu estava revendo agora recentemente umas atas da Fundação. Em 1973 já se falava na possibilidade da Fundação Porto Seguro assumir em 73 de assumir o instituto, para a gente ter uma ideia como essa situação, essa relação já é antiga. Já é antiga. Aquilo foi 50 anos praticamente. Não é? Então aquilo foi amadurecendo até em 97 assumir. Que interessante. E hoje o Instituto faz um trabalho maravilhoso. Né? É como um braço cultural principal do colégio, né? Como você sempre diz. Exatamente. Eu me lembro sempre, o nosso antigo presidente da Fundação, Alfred Plöger, sempre comentava, o nosso instituto é o braço cultural do Colégio Visconde Porto Seguro. E hoje está mais do que nunca, né? Eu acho que nós estamos num caminho muito, muito bonito de ser esse braço cultural. Ele está definitivamente consolidado como um braço cultural e talvez complementando, o instituto ele fisicamente ele ficava fora do colégio. Sim, né? Desculpe, eu acabei esquecendo também de marcar isso. O instituto tinha a sua sede na cidade, na 7 de abril. No centro de São Paulo. No centro de São Paulo. E nós fizemos então essa migração em 2005. 2005 veio a migração aqui para esse local. Para onde nós estamos aqui. Nós estamos... O Itapaiúna 1355, que é o nosso querido campus do colégio. Por favor, estamos sempre de braços abertos aqui para receber sempre convidados, pessoas interessadas, sócios, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente também comentar que nós sempre aceitamos essa condição, né, de associados. De associados, né, de fazer parte desse nosso projeto, que é um projeto muito bonito, muito maravilhoso, de uma história riquíssima de nossos registros das famílias alemãs no Brasil, de São Paulo principalmente, e livros maravilhosos, né? Quer dizer, nós temos uma biblioteca... Um acervo que é o maior da América Latina. O maior acervo da América Latina nesse aspecto. Então, por favor, sejam convidados a nos visitar, a conhecer, e estaremos com certeza de braços abertos. Cristiano, a nossa conversa está muito boa aqui nesse nosso 25º episódio do programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Um episódio festivo para nós, afinal, o 25º, e nós precisamos, infelizmente, nos dirigir aí ao encerramento da entrevista, mas antes de nós encerrarmos esse nosso bate-papo tão gostoso, eu gostaria de estender um pouquinho mais a questão do braço cultural, do Instituto ser o braço cultural do Colégio Visconde Porto Seguro, e você disse mais do que nunca, e eu concordo com você, e com foco agora para o futuro, que é 2024. Perfeito. Em 2024 nós vamos homenagear e celebrar os 200 anos de migrações da língua alemã para o Brasil, ou seja, de migração dos povos alemães para o Brasil. A data comemorativa será o dia 25 de julho de 2024, quando em 1824, 25 de julho de 1824, oficialmente os primeiros alemães chegaram à cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre os projetos que o Instituto Márcio Stade já está desenvolvendo. Estamos em 2023, final de 23, mas já estamos desenvolvendo projetos para 2024. E o que você gostaria que fosse ressaltado nas celebrações em 2024? Maurício, vamos dizer assim, o Instituto está desenvolvendo vários projetos, mas eu gostaria de destacar 3 projetos assim, que estão mais na frente, estão mais adiantados, digamos assim, que é o website. O website, exato. O website está um trabalho assim, maravilhoso, que inclusive com a participação do Consulado Alemão. Exato. Nós assinamos recentemente um acordo com o Consulado Alemão, que nos patrocina nesse projeto. Muito obrigado ao Consulado. Eu acho que
é uma oportunidade também agradecer muito ao consulado da aproximação Com certeza. com o nosso instituto. Consulado e a própria embaixada em E Brasília. a embaixada também, de né? Brasília também com o nosso instituto. E com a escola também, digamos Exato. assim, né? Então o website reúne todas vamos dizer assim, Todos os eventos. todos que os vão eventos que vai ser promovido no ano de 2024 com o bicentenário vamos dizer assim, da imigração alemã, né? da formalização, né? Temos as exposições também, as exposições itinerantes, que são maravilhosas. É um projeto, um programa, vamos dizer assim, riquíssimo, que eu digo de uma forma de exposição fantástica, né? Porque são itinerantes, né? Então são exposições itinerantes com temas maravilhosos. Então isso também vai ser apresentado. Uma exposição alusiva aos 200 anos, 200 né? anos. Contando essa história desses 200 anos da presença alemã no Brasil. Exatamente. Então Sim. vai ter essa exposição. E de forma virtual também, né, Cristiano? A gente vai ter de forma virtual. inicialmente 5 exposições, que vão, se eu não me engano, para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife, através dos consulados. Mas, para quem tiver interesse, as exposições estarão lá de forma virtual. Virtual, exatamente, virtualmente. E temos também, um terceiro destaque que eu gostaria de apresentar, seria a orquestra. É verdade. A orquestra, o Instituto assumiu em 2023 a orquestra do Colégio de Escola de Porto Seguro, e essa orquestra também vai fazer muitas apresentações durante o próximo ano. Ao longo do ano. Ao longo do alusivo aos 200 anos. Então, são os destaques, digamos assim. Né? Sim, sim. O que eu poderia dizer para destacar, pensando no passado, presente e futuro, que é o tema, eu diria que a importância do passado na imigração alemã, gostaria de destacar, vamos dizer assim, nesses 200 anos, que houvesse assim, um destaque na importância da imigração alemã. Não só questões que a gente conhece, as danças, as tradições alemãs, os festejos, a cerveja, que a gente sabe que é muito importante também, mas a importância da imigração, da gente mostrar o quão importante foi a influência da imigração alemã em São Paulo e no Brasil. Né? Assim, eu acho que foi uma sinergia tão importante, de uma importância tal, que no passado, como destaque, o Colégio Porto Seguro é um exemplo como destaque do passado. Da área da educação. Na área de educação como destaque, né? Como no presente da participação do Instituto, do Colégio, o Parque Fabril de São Paulo é o maior fora da Alemanha. Cidade industrial alemã fora da Alemanha. Então, olha só o destaque, quer dizer, isso poucas pessoas sabem. Então, são destaques que eu gostaria que fossem apresentados e destacados, e como futuro de termos essa questão dos alunos, dos jovens indo para fora, para o exterior, e trazendo essa cultura para nós, essa formação, digamos assim, e temos um futuro maravilhoso pela frente com esses nossos jovens alunos indo para fora e muitos deles voltando também com essa bagagem. A gente sabe que alguns acabam ficando pela sua condição e as oportunidades de vida, mas muitos acabam retornando e a gente sabe que esses que retornam com certeza vão trazer muitos resultados para o nosso país. Então, eu acho que esse destaque que eu gostaria de fazer é justamente alusivo a essas 3 posições, né, de passado, presente e futuro. Muito bom. Bom, Cristiano, eu encerrando aqui esse nosso bate-papo muito agradável, eu gostaria de te agradecer por todo o apoio, pelo seu trabalho voluntário, como presidente do Instituto Márcio Stadler e também como vice-presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro. Eu aproveito esse momento também para transmitir através de você um agradecimento ao nosso presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro, Dr. Marcos Bitelli, e todos os demais diretores da Fundação e conselheiros que têm nos apoiado de forma irrestrita no Instituto. O projeto da orquestra é um grande exemplo dessa possibilidade de transformação que aconteceu em 23
com a Orquestra Visconde de Porto Seguro. Posso dar só uma Por favor, por favor. Eu acabei deixando passar uma coisa que eu gostaria de transmitir, Sim, que é o nosso projeto social da Vila Andrade. por favor. Eu gostaria de dar um destaque, eu gostaria de dar um destaque a esse trabalho maravilhoso que é a Escola da Comunidade. É um projeto social do Colégio Porto Seguro, já, vamos dizer assim, já desde a sua formação, digamos assim, está no DNA do colégio essa questão de ajudar o próximo. Sim. Então, eu gostaria de dar um destaque a esse trabalho maravilhoso do colégio. Desde 66 nós temos essa escola da comunidade, formando alunos da comunidade Paraisópolis e Vila Andrade. Né, e Vila Andrade. E é um prazer enorme, talvez um dos destaques maiores da minha relação com a Fundação, que eu tenho muita vamos dizer assim, honra de fazer parte desse trabalho que transforma esses jovens. Isso é verdade. E aproveitando também comentar e dizer que esses jovens estão tendo um alemão já. Exato. Então, são jovens alunos que começaram há tempos atrás como uma forma voluntária de dar destaque ao alemão, que hoje, então, eles entraram é impressionante como eles têm interesse de aprender a língua alemã. E alguns até a facilidade. Né? E alguns com muita facilidade, e nosso sonho, Maurício, eu posso dizer que o seu nome também, que a gente compartilha o nosso sonho desses jovens se formarem e começarem a estudar na Alemanha e no exterior. Sim. Isso é realmente um final que eu gostaria de falar. Eu lamento não ter comentado antes, mas é um trabalho maravilhoso que é feito, e eu tenho certeza que vai gerar frutos maravilhosos no futuro, esses jovens estudando alemão. Não tenho dúvidas disso. Nós falávamos sobre o grande diferencial dos idiomas, e isso não se restringe apenas aos idiomas. E aí eu pego de novo o gancho dos nossos alunos da Vila Andrade hoje, que com maestria, por exemplo, fazem parte da Big Band, projeto musical fantástico do campus, e sem falar dos músicos que fazem parte da própria orquestra Visconde de Porto Seguro, que é a orquestra que desde 2023, com seu apoio, principalmente o irrestrito apoio do nosso presidente, Dr. Marcos Bitelli, da Fundação Visconde de Porto Seguro, promoveu essa grande transformação com uma primeira grande apresentação no mês de agosto, que foi o Symphony Classic Rock, seguido depois de outras apresentações muito bonitas, e que terá agora próximo a apresentação também do concerto, o tradicional concerto de Natal do colégio. Mas eu gostaria de encerrar realmente agradecendo todo o apoio que o Instituto recebe de forma irrestrita da Fundação Visconde de Porto Seguro, através da sua pessoa, da pessoa do nosso presidente e todos os diretores e conselheiros, e dizer que realmente nós estamos olhando com muito otimismo para o futuro, não só em função de 2024 ser um ano de celebrações alusivos aos 200 anos da imigração alemã para o Brasil, mas principalmente pela possibilidade e a realidade do Instituto estar se tornando um grande protagonista para a realização dessas celebrações. O contato e proximidade com o Consulado Geral da Alemanha em São Paulo, com os consulados alemães das outras cidades que aqui mencionei, com a própria embaixada também, sempre com o apoio da diretoria da Fundação Visconde de Porto Seguro, nos direcionam para esse caminho, para que nós possamos ser justamente um dos grandes protagonistas nesse ano de 2024, nunca esquecendo de envolver os nossos alunos do Colégio Visconde de Porto Seguro, as nossas crianças, os nossos jovens, dos nossos 4 campos. E nesse sentido eu gostaria realmente aqui de encerrar essa entrevista te agradecendo, Christian, por ter estado conosco hoje aqui como presidente do Instituto, principalmente nos contando não apenas a sua história de vida, mas contando também um pouco sobre a história do Instituto. Tenho certeza que muitos tinham curiosidade em conhecer um pouco da história do nosso querido Instituto. E agradecer-lhes mais uma vez pelo irrestrito apoio que o Instituto tem recebido da Fundação Visconde de Porto Seguro, para que possamos desenvolver tantas atividades como elas vêm sendo desenvolvidas. Obrigado, mas eu gostaria também de fazer um agradecimento à sua pessoa. Tá? Muito obrigado. Maurício, um belíssimo trabalho desenvolvido aqui no Instituto,
a Daniela e a equipe, né? Eu acho que já passando vários anos aqui junto ao Instituto, eu sinto que vocês estão realizando um trabalho simplesmente maravilhoso. Então, parabéns. Muito obrigado. Parabéns ao teu trabalho também na escola. Muito obrigado, Então, muito obrigado. E que 24 realmente seja um ano brilhante para todos nós, para as nossas instituições. Nós estamos aqui realmente pelas nossas instituições, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e principalmente por esse relacionamento muito bacana existente entre o Brasil e os países falantes do idioma alemão. Muito obrigado por todo o apoio, obrigado por ter estado conosco hoje e nos revemos em breve no nosso 26º episódio do programa Diálogos Brasil-Alemanha, passado, presente e futuro. Muito obrigado por ter estado conosco hoje.